15 mistérios sobre o Titanic não podem ser explicados lá do canal Top 10, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. O Titanic não era o navio mais rápido nem o mais resistente e, por incrível que pareça, seu naufrágio não foi a maior tragédia marítima da história. Mas é inegável que ele se tornou o mais famoso graças a alguns fatores exóticos, como afundar na viagem inaugural depois de colidir com um iceberg no meio do Atlântico Norte e com a presença de várias celebridades a bordo. Hoje eu vou te mostrar alguns mistérios e teorias que cercam o Titanic. Eu sou Boco e você está no Top 10. Já deixe o seu like e se inscreva aqui. Bora lá? A troca do Titanic pelo Olympic. Uma teoria controversa sugere que o Titanic foi, na verdade, trocado pelo Olympic, seu navio-irmão que estava danificado. Existem defensores dessa teoria conspiratória envolvendo as duas embarcações, entre eles o britânico Robin Gardner, que acredita que a White Star Line teria trocado os nomes dos seus transatlânticos para destruir intencionalmente o Olympic, que havia sofrido sérios danos depois de colidir com o cruzador HMS Hogg em setembro de 1911. Como o Olympic não estava no seguro, a empresa teria armado um plano para trocar as identificações dos dois navios, enviar o Olympic na estreia do Titanic, afundá-lo em local seguro, resgatar os passageiros e tripulantes e receber a indenização contratada para o Titanic no valor de 750 mil libras, uma quantia que cobriria as perdas com a colisão do Olympic e ainda deixaria que doideira, a empresa com um navio novinho em folha para ligar a Europa aos Estados Unidos. Os adeptos dessa teoria apontam diversas evidências de que o naufrágio foi premeditado, como, por exemplo, o fato do milionário J.P. Morgan, um dos sócios da White Star Line, ter desistido de embarcar no Titanic um dia antes da viagem. No entanto, a teoria tem alguma coisa estranha. Muitos trabalhadores foram envolvidos na construção e manutenção, o que tornaria extremamente difícil uma troca dessas em segredo, além de diferenças estruturais de ambos os navios, que seriam facilmente notadas pela tripulação, e qualquer inspeção mais detalhada revelaria facilmente a troca, comprometendo o suposto plano. Falta de binóculos. Um dos mistérios mais intrigantes sobre o Titanic envolve uma pequena chave que poderia ter alterado drasticamente o destino do navio. Essa chave trancava o armário onde estavam guardados os binóculos para uso no cesto da gávea, a posição de observação mais alta do navio. Na véspera de partida do Titanic, David Blair, o segundo oficial, foi substituído de última hora e, na pressa, levou a chave com ele. Ixi, na moral, que loucura. Titanic, incluindo Fred Fleet, foram obrigados a observar o horizonte a olho nu, confiando apenas na visão para detectar obstáculos. Fleet mais tarde afirmou em um inquérito que teria avistado o iceberg a tempo de desviar se tivesse os binóculos. A noite do desastre era extremamente calma, sem ondas que pudessem destacar a presença do iceberg, tornando a tarefa de avistá-lo ainda mais difícil. Essa pequena chave foi para um leilão em agosto de 2007, com um lance inicial de 150 mil dólares. É muita grana. Os avisos ignorados. Diversos avisos sobre icebergs foram enviados ao Titanic na noite do acidente. Mesmo assim, o capitão Edward Smith ele foi teimoso, decidiu manter a velocidade máxima. Foi teimoso demais. As razões pelas quais esses avisos foram ignorados ou subestimados permanecem um enigma. Pra gente ter uma ideia clara, relatos contam que às 23h40, faltando apenas 20 minutos para terminar o turno dos dois observadores da cesta, Fred Fleet fez soar o gongo do cesto 3 vezes, indicando perigo à frente, e pelo telefone informou iceberg bem na frente. Segundo testes realizados, navios como o Titanic precisariam de 37 segundos para virar todo o leme e o navio começar a mudar a proa. Nesse tempo, ele teria percorrido quase 450 metros, e essa foi a distância estimada do iceberg quando o alarme tocou. Além
Além disso, uma sobrevivente, que foi passageira da segunda classe, escreveu uma carta onde afirmava que o capitão estava no salão bebendo e deu ordem a outra pessoa para olhar o navio. Foi culpa do capitão. No entanto, os relatos mas oficiais capitão é apontam uma doido, versão só. totalmente diferente, na qual ele teria sido acordado em sua cabine quando o navio bateu em um iceberg e bravamente decidiu afundar com a embarcação. O papel do SS Californian... Pô, mas para o capitão é muito irresponsável, mano. Como é que ele pode ter deixado isso aí, ter ido dormir ou ter ficado bêbado lá no salão e tal, como uma outra mulher falou? Então é duas hipóteses de irresponsabilidade que ele teve com o navio, que era a principal responsabilidade dele com o navio e com as pessoas que estavam dentro do navio. Então fez muita besteira esse capitão aí, na moral. O SS Californian estava relativamente perto do Titanic na noite do naufrágio, mas não respondeu aos sinais de socorro. Existem vários debates sobre a proximidade real do Californian e as razões para não ter respondido. Algumas fontes afirmam que não só o cargueiro Californian estava a menos de 10 minutos do Titanic, em sentido contrário, como o próprio comandante dele, chamado Lord, avisou pelo rádio que tinha avistado um campo de gelo em uma área com icebergs estimada em 90 metros de extensão. Inclusive, o comandante Bem Lord grande. parou o Californian às 10 horas da noite, com medo de colidir com os icebergs. O Titanic sequer reduziu a velocidade. No momento do acidente do Titanic, que doideira. o Californian estava no meio de um campo de gelo, dificultando a captação dos pedidos de socorro e, para piorar mais, o seu operador de rádio já tinha ido dormir. Falhas dos telégrafos. Pai, é muito erro, mano. A comunicação falha entre os telégrafos a bordo do Titanic e as estações costeiras contribuíram para a tragédia. Apesar de alguns relatórios de iceberg terem sido recebidos, a relevância e urgência dessas mensagens pode não ter sido adequadamente compreendida ou retransmitida. As razões exatas para essa falha de comunicação ainda até hoje permanecem um mistério. Além disso, o comandante do SS Californian chegou a relatar por telegrama o que tinha avistado e, ao que parece, o telegrafista do Titanic, que recebeu as notícias sobre os icebergs, estava extremamente ocupado com centenas de telegramas enviados aos passageiros e deixou essa informação passar. O enigma do terceiro navio. Além do Californian, pesquisadores acreditam que um terceiro navio, possivelmente o Sansom, estava nas proximidades. Se essa informação for verdadeira, as coordenadas do Sansom indicam que ele estava a mais ou menos 16 quilômetros do Titanic enquanto o navio afundava. A história do tripulante Hendrik Bergton Naes sugere que, quando o Titanic disparou os foguetes de socorro, o Samson não veio ao seu resgate porque estava ilegalmente caçando focas. E, em vez de um pedido de socorro, pensou que os foguetes eram um sinal para outros navios, indicando a presença do Samson na área. A superlua. Pesquisadores da Texas State University propuseram que uma rara superlua pode ter causado marés extremamente altas, deslocando icebergs em direção às rotas de navegação, contribuindo para a tragédia do Titanic. Os estudos destacam uma rara combinação de fatores astronômicos em janeiro de 1912, quando a Lua, em seu perigeu, chegou à maior aproximação da Terra em 1.400 anos, causando uma maré excepcionalmente alta. Tudo isso aconteceu um dia depois do periélio da Terra alcançar sua maior proximidade anual com o Sol em órbita. A combinação desses eventos gerou uma maré alta, deslocando muitos icebergs de águas rasas, gerando tempo suficiente para que atingissem o Titanic em abril, 3 meses depois. Uma estrela cadente ou sinais de emergência. Parece mesmo que o azar estava rondando É doido, só se for. Tanto de coisa errada que deu. O pessoal do turno da noite a bordo desse navio relatou que viu luzes no horizonte na hora do naufrágio várias vezes. O oficial da noite avisou o comandante que estava dormindo, mas o oficial informou também que tinha visto pelo menos 2 vezes estrelas cadentes na mesma direção. A tripulação do SS Californian não deu bola para as luzes e não entenderam que as luzes poderiam ser um navio em apuros. Comportamento do capitão Smith.
As ações do capitão Smith Tem muita besteira aí, ó. do Titanic são contestadas. Relatos variam desde ele comandando calmamente até ele cometendo suicídio. O que se sabe hoje é que, por mais que tivesse sido escolhido para pilotar o famoso navio, ele provou não ter tanta habilidade no timão para lidar com possíveis adversidades na trajetória da embarcação. No inquérito do naufrágio, foi concluído que o primeiro erro do capitão foi, obviamente, não diminuir a velocidade depois de receber informações sobre a presença de icebergs na rota. Em seguida, Smith permitiu que os botes saíssem parcialmente ocupados, o que pode ter contribuído para a morte de pelo menos 500 pessoas, ou seja, 1/3 das vítimas. O número insuficiente de botes. Isso aí é... Sem dúvidas. Um dos maiores mistérios da tragédia do Titanic é por que haviam botes para apenas 1/3 da tripulação. Os 20 botes salva-vidas que o navio carregavam tinham capacidade de acomodar 1.178 pessoas. Mas, na realidade, mais ou menos 2.220 estavam a bordo. Vale lembrar que, teoricamente, o Titanic tinha uma capacidade máxima de 3.327 passageiros e tripulantes. Para piorar a situação, muitos botes salva-vidas levaram apenas metade da sua capacidade máxima, fosse pelo medo dos botes virarem ou pela tradição de evacuar mulheres e crianças primeiro. Mas é inegável que, se cada bote tivesse sido carregado adequadamente, eles poderiam ter evacuado 53% das pessoas a bordo na noite do naufrágio. A pergunta que fica é: a falta de botes salva-vidas foi causada por decisões econômicas ou excesso de confiança de que o Titanic era um navio que nunca... duas coisas, mano. As razões exatas para essa decisão ainda são debatidas, mas já se sabe que não foi um descuido proposital, já que, seguindo a política da época, quando um navio tinha compartimentos em tanques suficientes para permanecer à tona após um acidente grave, a necessidade de muitos botes salva-vidas era considerada desnecessária, então podiam ser dispensados. Premonições. É doido, é? Relatos contam que muitos sobreviventes tiveram encontros estranhos e coincidências depois do naufrágio. Alguns acreditam que aconteceram uma série de presságios ou sorte envolvida para aqueles que conseguiram sair com vida, incluindo um elemento de mistério na narrativa pós-desastre. Mas o mais interessante foram as premonições antes do acidente. Na noite do naufrágio, por exemplo, uma jovem escocesa chamada Jessie Syre estava no leito de morte e, em seu estado delirante, quando descreveu ter visto um grande navio naufragado e um homem chamado Wally, apelido de Wallace, tocando um violino. Wallace Harley, o líder da banda do Titanic, e seus músicos ficaram conhecidos posteriormente por terem tocado enquanto o navio afundava, em um esforço para acalmar os passageiros. A construção compartimentada. A construção do Titanic envolveu milhares de trabalhadores e, para a engenharia, ele ficou famoso porque foi o primeiro navio a ser projetado com compartimentos em tanques, o que significa que, se um compartimento se enchesse de água, ela não passaria para o próximo compartimento. O problema desse projeto era o desafio de passar as tubulações e cabos elétricos por todo o navio. Os engenheiros calcularam um limite razoável esperado para a inundação em casos de avaria. Então, eles concluíram que a água não chegaria até o teto e criaram compartimentos mais ou menos em tanques, ou seja, foram lá e fizeram uma proteção só até bem próximo ao teto. O que ninguém esperava era um choque com um iceberg tão grande que tornasse essa ideia insuficiente. E foi exatamente isso o que aconteceu. O rasgo feito no casco alcançou metade do comprimento. E aí é claro que a água chegou até o teto. Quando o Titanic começou a inundar, atingiu um caminho sem volta. Nessa altura, já não importava o que fosse feito. A água entrava mais rápido do que poderia ser bombeada para fora. Prêmio Flâmula Azul. Por que o comandante não diminuiu a velocidade? Isso não dá pra entender, mano. Uma ideia de perigo. Existia uma intensa pressão para que o navio fosse muito rápido, pelo menos para aquela época, mesmo precisando enfrentar adversidades como uma região cheia de icebergs. Custou a vida de todo mundo. Foi feita porque em 1839 foi instituído um prêmio chamado Flâmula Azul, que reconhecia e dava publicidade para os navios que fizessem as viagens transatlânticas mais rápidas.
vidas. E o Titanic era um dos principais candidatos a ganhar. Os tá aí, países disputavam porque ele aumentou a velocidade. Porque na época um navio como o Titanic era uma das maiores obras que a engenharia podia fazer. Quanto maior e mais rápido, mais importante era a obra. E a primeira viagem de um navio era a melhor para conseguir bater esses recordes. A influência das condições meteorológicas. Alguns especialistas sugerem que a ilusão de ótica criada por condições meteorológicas incomuns na noite do naufrágio podia ter dificultado a detecção do iceberg. O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada de ar quente, fazendo com que ela chegue ao observador de ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter disfarçado os icebergs da visão da tripulação do Titanic. Esse evento teria feito com que o horizonte verdadeiro ficasse encoberto por uma névoa escura que se parece muito com águas calmas no escuro. Traumas. Os relatos dos sobreviventes variam muito, o que acaba em contradições e confusões. Mas a gente sabe que a memória humana pode falhar, especialmente em situações de grande estresse. Infelizmente, muitos sobreviventes enfrentaram traumas e alguns não conseguiram lidar com as pressões da vida depois do naufrágio. Para ser mais exato, 10 sobreviventes tiraram suas vidas. Nossa, meu Deus! Frederick Fleet, o vigia que estava de plantão e que alertou o capitão sobre o possível acidente. Outro caso foi o de Annie Robinson, uma tripulante que já tinha sobrevivido a um naufrágio anterior, também causado por uma colisão com um iceberg em um... Caraca, mano, que doideira, mano. Ela conseguiu sobreviver no segundo navio, que também afundou por causa dos icebergs. Aí depois ela ficou viva. E depois foi e se suicidou. Caramba, que doideira, mano. Ela conseguiu sobreviver de 2 e depois foi tirar a própria vida. Não dá pra entender. Em um trágico momento, ela se atirou de um navio que estava quase atracando no porto de Boston. Dizem que o som da buzina de alerta para nevoeiro despertou suas memórias do naufrágio do Titanic. Bem, por hoje que doideira, isso. Mano. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva. Até deu, galera. O Titanic aí foi muita coisa que fez ele afundar. Foi erro humano, foi coisas meteorológicas, foi coisa da própria natureza, foi erro da fabricação do Titanic. Então foi muitas e muitas coisas que fizeram o Titanic afundar. Então é bom que agora, depois que aconteceu esse naufrágio aí, as futuras gerações que vieram depois dele acabaram com que... Pô, acabou o microfone. Acabou com que esses erros que aconteceram no passado não fossem se repetir no futuro, né? Ainda bem. Mas é isso, é um dos naufrágios mais famosos do mundo. Literalmente também ficou muito famoso por causa do filme, né? Que tem. Acho que muitas de vocês já assistiram. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta, se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!